Fala meu amigo, fala minha amiga, fala famosos e famosas Salam Podcasters. Meus amigos, estava aqui sapeando no Facebook, dando uma olhada em alguns vídeos, algumas notícias e encontrei um vídeo de um patriota Kinder Ovo, tá certo? Mas daqueles bem rasteiro, daqueles que vivem espalhando mentira na internet para a população. E aí, gente, eu fui ver quem que era o sujeito. E o sujeito se chama Douglas Garcia. É um deputado que era do PSL e que do antigo partido do Bolsonaro e que inclusive nos debates de 1822, nos debates de 2022, foi ele que foi para cima da jornalista Vera Magalhães e etc, né? Teve uma confusão lá com o Leão Serva, que jogou o celular longe e tal. Mas o fato é o seguinte, esse Douglas Silva, ele tá aqui interpelando esse rapaz no vão do livre do MASP, com a plaquinha, ó, Pix de R$50 para quem provar que Lula é melhor que Bolsonaro. Aí vai com essa plaquinha aqui, é tipo daquele lacradorzinho de internet. Mas antes de qualquer coisa, só lembrar quem que é esse sujeito. Ele tem capivara, tá? Tem capivara, ó. Douglas Garcia já foi suspenso da Lesp, condenado por dossiê antifascista. Veja, se o cara faz um dossiê antifascista, fica parecendo que ele quer o quê? Defender fascistas? Né? Porque uma pessoa pega e faz... como é que posso dizer assim? Ela se levanta, se insurge contra um movimento político, uma ideologia política tão nefasta, atrasada e violenta contra o fascismo, e o cara faz um dossiê dizendo que está investigando essas pessoas. Esse aqui é o sujeito, tá? Inclusive, ele tem ações também, teve condenações no Supremo Tribunal Federal, a STF mantém condenação de ex-deputado estadual a indenizar mulher, incluída em dossiê antifascista. Então é o seguinte, ó, segundo o ministro Nunes Marques, hein? Ministro da Terra Plana. A decisão do TJ de São Paulo afastou expressamente a imunidade parlamentar. Então esse cara aqui é o bolsonarista clássico, né? Faz um monte de impropério, ofende as pessoas na internet, ofende as pessoas na rua, e depois, como lá o professor José do Portal José diz, depois o contato vem, o cara pega e fica todo encalacrado, né? Só que aí vamos desmentir as mentiras dele ponto a ponto. É muito gostoso desmentir esses caras. Olha a bobajara que ele fala aqui, vamos desmentir ele. Se você me apontar uma coisa boa que o Lula fez para os pobres, melhor do que o Bolsonaro fez para os pobres, eu passo a concordar com você. Ó, eu sei várias. Ele pegou um ambulante aqui, né? E aí, mas vamos seguir e já nós vamos detonar esse cara. Melhor? Exato, melhor. Porque assim, Bolsa Família já não vale. Porque Bolsa Família o Bolsonaro aumentou. Sim. Ó, Bolsa Família, Bolsonaro aumentou. Isso é um mentiroso. Presta atenção aqui, gente, ó. Presta atenção. Ó, o Bolsa Família aqui, ó, é uma matéria. Ó, Bolsa Família retorna com piso de R$600 e valor extra por filho até 18 anos. Isso é uma matéria de 2023, tá certo? Da CNN. Olha o que aqui embaixo aparece. Olha o que aparece aqui embaixo, ó. Eu faço questão. Olha. O Bolsa Família ficou sem reajuste por 3 anos no governo Bolsonaro. E chegou a 2021 pagando uma média de 187. Aí, em 2022, veio a eleição. O que o Bolsonaro fez em 2022? O Bolsonaro fez, tá, um aumento para R$400, dizendo que se fosse eleito passaria para 600. Mas olha que coisa terrível. Eles aqui, ó, a ampliação dos benefícios para R$400 em 2022 depende da aprovação da PEC dos precatórios, que ainda deve ser votada no segundo turno na Câmara dos Deputados nesta semana. A PEC formula regras do orçamento e abre espaço para novos gastos. O que acontece é o seguinte, se você olhar, isso aqui é de 8/12/21. Então tá aqui, ó, com novos benefícios, o governo publica regras do Auxílio Brasil no Diário Oficial. Aí o que acontece? Então ele pegou, ficou 3 anos sem aumentar, aí no último ano de governo aumenta para 400 e promete que vai para 600, mas numa pura questão eleitoral e ainda dando calote em precatórios. Esse calote aqui, quem teve que pagar e tá pagando é o governo Lula. Bolsonaro é um caloteiro. Isso aqui foi coisa de gente caloteira, tá? Aí o que vai acontecer? Tem mais um detalhe aqui para vocês. Se você olhar, o salário mínimo em 2022 era 1.212. Bolsonaro ficou sem aumentar o salário mínimo. Aí olha 2013 com Lula, 1.320. 2024 com Lula, 1.412. Tá vendo? Ó? Depois foi para 1.518.
E agora, em 2026, 1.621. Outra coisa, com o Bolsonaro, com os auxílios que ele dava, o Bolsa Família, os auxílios, etc., estava chegando perto do salário mínimo. Aí esse sujeito fica vendo o que ele vai falar agora. Ele vai falar que o governo, tá? Que o governo, Lula não aumentou o Bolsa Família, que foi o Bolsonaro. Vamos ver aqui. Vamos continuar desmentindo esse camarada. E o Lula cortou mais o Bolsa Família do que o Bolsonaro. Isso é mentira. É mentira, porque era uma promessa de campanha. No governo Bolsonaro, já mostrei pra vocês, além de ficar 3 anos sem aumento, aumentou para R$400. Tá certo? E tinha uma conversa que em janeiro isso não ia rolar. Tá certo? Porque foi uma questão eleitoreira. Mas com o governo atual, sim, aumentou para R$600. Então não foi o Bolsonaro. Tá certo, Douglas? Douglas Garcia, não foi o Bolsonaro. Para de mentir na internet, meu. Eu ver aqui. Não lembro o que ele fez pra... Agora, se você me perguntar o que o Bolsonaro fez para ajudar os pobres, eu posso te dizer. Você quer que eu fale? Agora que nós vamos desmentir esse cara pra valer. O Bolsonaro aumentou o preço do Bolsa Família de R$400 para R$600. Mentira. Mentira. Bolsonaro ficou 3 anos sem aumentar, aumentou para 400 e na promessa de campanha 600, mas quem aumentou foi o Lula. Aumentou a extensão do recebimento do Bolsa Família, fazendo com que as pessoas que trabalhassem recebessem mais Bolsa Família. Mentira. Mentira. Na verdade, é no governo Lula que foram criadas regras para que pessoas que trabalham não sejam logo desligadas do programa, porque isso incentiva as pessoas a trabalharem, porque elas não ficam com medo de perder a sua renda logo de cara. Tá certo? Então é mentira. Diferente do Lula que cortou o auxílio para quem já trabalha, o Bolsonaro diminuiu impostos. Mentira, o governo não corta, tá? O governo não está cortando auxílios de quem trabalha. Isso é mentira. Meu, esse cara é um mentiroso, tá? O IOF diminuiu impostos, do etanol diminuiu... Ó, seguinte, vou mostrar aqui um outro dado pra vocês que mostra que esse negócio do IOF é mentira. No governo Bolsonaro, o IOF era mais caro. Uma safadeza sem tamanho. Olha só isso aqui, pessoal. Faço questão de mostrar. Olha isso aqui. Ó, é uma fake news que eles espalham, ó. Não é bem assim. Governo Bolsonaro chegou a ter IOF de 6,38, mas assinou o decreto de 2022 que baixava anualmente a alíquota, tá? Então, ó, o decreto de Bolsonaro assinado em 2022 reduziu a alíquota sobre o câmbio até atingir 3,38. Ó, o governo Lula tentou aumentar essa alíquota em decreto assinado em maio. Só que tem um detalhe. Olha, aqui é 3,38. No governo Bolsonaro, apesar de dizer que criou maneiras de baixar, ele criou maneira quando? Em 2022. O que tem em 2022? Eleição. Na verdade, o IOF era isso aqui, ó. Ou seja, mais uma mentira sua, Douglas. Imposto do gás de cozinha. As pessoas, elas pagavam menos no gás de cozinha. E tudo isso foi... Que mentira. Gás de cozinha era muito mais caro. E outra coisa, eu fui comprar um gás esses dias, paguei R$115. R$115 significa que no mês dá para comprar 10 botijões de gás. No governo Bolsonaro eu duvido. Era 100 e tralalá o gás. Que sujeito, viu? Zerado, direto na bomba. As pessoas, elas não precisavam pagar muito para poder ter o seu carro, por exemplo. Que mentira. Gasolina no governo Bolsonaro era caro, tudo caro. Pergunta pros caminhoneiros. O diesel agora tá 2 anos congelado o valor. Popular. Já o Lula não. Desde quando o Lula tomou posse até hoje, ele aumentou impostos pelo menos 37 vezes. O Bolsonaro, não. Ele sempre trabalhou contra o aumento de impostos. Você acha que o... Até parece. Só incauto cai nessa. Se vocês forem pesquisar, o governo que mais arrecadou impostos foi o governo Bolsonaro. Bolsonaro realmente fez menos pelos pobres do que o Lula? Agora eu tô conseguindo pensar um pouquinho mais, né? Minha cabeça ainda fica meio pensativa. Coitado, enganando o rapaz que tá trabalhando. Sujeito mentiroso. Vou mostrar pra vocês rapidão essa questão aí dos impostos. Olha essa matéria aí da BB News. Ó, fica vendo. Com carga tributária recorde, Bolsonaro usa corte de impostos como trunfo eleitoral. Fala em corte de impostos, mas... Veja, carga tributária recorde. Ou seja, arrecadou pra caramba. Tá certo? O fato é claro, o PIB crescendo, vai ter o valor do imposto vai aumentar. Mas isso não significa que teve redução ou não. A gente sabe, Bolsonaro reduziu imposto o quê? Do que ele reduziu imposto? De jet ski, pessoal. De jet ski, tá certo? Agora eu quero ver pra vocês aqui, mostrar uma coisa que tá aqui, ó. Ó, se você pergunta aqui, faz uma pergunta básica aqui no Google, ó.
Lula melhora a Bolsa Família. O governo Lula retomar o programa, substituindo o Auxílio Brasil, e implementou diversas mudanças destinadas a aprimorar o programa, focando em valores maiores e benefícios adicionais específicos para a composição familiar. Tá certo? Eu queria mostrar também uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte: o governo Bolsonaro permitiu que as pessoas fizessem empréstimos sobre o Auxílio Brasil. Veja, se a pessoa já está numa condição delicada, tá certo? Para conseguir manter sua subsistência, como é que você permite que a pessoa faça um empréstimo em cima de um benefício que o governo dá? Essa é a responsabilidade do governo Bolsonaro. E o Douglas Garcia, aonde? No mundo da lua. As regras para o crédito consignado no Auxílio Brasil nem foram regulamentadas e já há oferta de financiamento e até golpe novo na praça. Vamos falar sobre isso com Heraldo Pereira em Brasília. Heraldo, bom dia para você. Além de ficar atento a essas quadrilhas, é preciso também ficar atento para não pegar um empréstimo e perder o controle das contas, né? Porque aí começa a ter um outro problema de crédito. Bom dia, Ana Paula, bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A possibilidade de consignado também para quem recebe ou receberá o Auxílio Brasil tem mobilizado agentes no mercado financeiro que buscam captar essa clientela. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, o crédito consignado responde pelas principais reclamações ao órgão, que é do Ministério da Justiça. Você viu? Isso foi uma responsabilidade do governo Bolsonaro. A maior parte sobre cobrança pelo serviço, quando nem foi contratado. Economistas alertam para o risco de a nova modalidade de dívida virar uma bola de neve. Se você recebe Auxílio Brasil, é quase certo que já começou a receber também ofertas como essas para pegar um crédito consignado. Ainda não dá para fazer, falta o governo publicar as regras. Mas no desespero, muitos, como a Darlene, já estão fazendo as contas. Graças a Deus, eu tenho erro não, só esse aí que eu tô querendo entrar nele, tem que ver direitinho, né? Tem mesmo. Especialistas alertam que é preciso planejar bem e evitar a oferta de intermediários. É uma dívida que você vai continuar pagando, mesmo se parar de receber o benefício. As parcelas do empréstimo virão descontadas todo mês. Quem já tem dívida pode ficar ainda mais enrolado. Então veja só, nós temos que democratizar o crédito, todos têm que ter acesso. Mas veja, o cara criou um empréstimo em cima de um benefício que é pago pelo governo. O limitado que você tem, dinheiro que mal dá para as despesas essenciais. Se você ainda for comprometer, é pior ainda. Agora, se você quer botar uma luz em dia, se você tem que pagar a farmácia por causa de um remédio, coisas que são muito importantes para a sua vida, aí vale a pena você pegar, mas pegar assim o mínimo possível. Atenção também para os juros. Já que é consignado, economistas recomendam a taxa mensal tem que ser de no máximo 2. Enfim, gente, isso foi de uma irresponsabilidade sem tamanho, tá? Acho que deu para vocês entenderem que o sujeito lá mentiu descaradamente, aí espalha esses vídeos fraudulentos de 30 segundos na internet, tá? O camarada espalha esses vídeos, as pessoas acabam não indo atrás das informações, acabam, infelizmente, sendo enganadas, intoxicadas, e aí você sabe. Aí começa a orar para pneu, a fazer aquele negócio com o celular chamando extraterrestre, pedir intervenção militar. Ou seja, é tudo que você sabe sobre o patrão Tela, o famoso patriota Kinder Ovo, que é brasileiro por fora e estadunidense por dentro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like, não esquece de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, beleza? Mas tem um detalhe. Foi desmentido ou não foi esse camarada? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.